Voltamos à nossa aula de antropologia. No primeiro bloco, tratamos da perspectiva histórica da evolução cultural da antropologia. Então, dessa concepção que foi difundida por diversos antropólogos, em que a cultura, uma visão da cultura como linear, em que as sociedades apenas estavam em diferentes estágios de evolução. Visão que começou a ser criticada por alguns estudiosos, finalizando o primeiro bloco tratando dessa crítica de Bastian e dando continuidade à visão de Bastian, nós tivemos Adolf Bastian, tivemos Franz Boas, que é um físico e geógrafo, e desenvolveu uma crítica a essa teoria evolucionista que estabelecia um método comparativo com base no etnocentrismo. Antes de adentrar o conteúdo desse segundo bloco, eu gostaria de esclarecê-los que nós temos duas atividades para o primeiro bimestre. Alguns alunos enviaram mensagens com dúvidas. Nós temos para que até o dia 30 de setembro participar do fórum de discussão que foi disponibilizado já faz algum tempo, com 10 questões, com algumas questões discursivas em que vocês devem responder uma das perguntas formuladas e comentar a resposta do colega. E temos o questionário, em que o professor de vocês estabeleceu 6 questões relacionadas ao conteúdo trabalhado no módulo 2 e que vocês devem responder. Cada questão vale 6 décimos. Então, fórum vale 2 pontos, questionário 3 pontos, então 5 pontos. Então, metade da nota do primeiro bimestre é atribuída aos trabalhos e a outra metade à avaliação. A nossa avaliação será realizada no dia 1º de outubro e vocês terão 48 horas para realizar. Eu disponibilizarei essa prova no dia 1º de outubro e vocês terão até o dia 3 de outubro para realizar essa prova. Será uma prova de múltipla escolha com questões relacionadas ao conteúdo trabalhado durante o primeiro bimestre, ok? Superada essas indagações que vocês fizeram, os alunos fizeram, que estavam com dúvidas em relação aos critérios avaliativos, prazos, daremos continuidade ao nosso conteúdo. Franz Boas, como eu relatei, é um físico e geógrafo que criticava essa ideia do evolucionismo cultural. Então, esse método comparativo, ele tem sua crítica por Franz Boas. E o Franz Boas, ele contribuiu para o surgimento da antropologia moderna. Por quê? O Franz Boas, ele estabelecia uma crítica que esse método da antropologia, da escola antropológica, em que o evolucionismo cultural, ele tinha essa explicação porque encontrava-se fenômenos etnográficos, então, diferentes civilizações com hábitos semelhantes. Então, eles tentavam, de uma forma apressada, generalizar que toda a sociedade teria os mesmos hábitos,
só estariam em distintos estágios de evolução. E Franz Boas critica essa premissa evolucionista, essa afirmação evolucionista de que a semelhança de fenômenos etnológicos, ou seja, semelhança de hábitos e costumes encontrados entre as distintas civilizações, seria a prova de que a mente humana obedeceria ao funcionamento comum em todos os lugares. Então, Boas ele entendia que essa afirmação, essa premissa seria, um tanto, uma generalização apressada. Ela não tinha fundamentação. Era uma explicação para a realidade de modo apressado e que não deveria ser acolhida. Ok? Então, Boas, ele preceituava que pelos encontros culturais, pelas migrações e as influências diversas de cada sociedade, cada sociedade apresentava desenvolvimentos históricos particulares. Então, porque a sociedade ela apresentava desenvolvimentos históricos diversos decorrentes de fluxos migratórios, influências diversas que essa sociedade sofria. Então, as sociedades elas não iriam se desenvolver da mesma forma na concepção de Franz Boas. Então, esses fenômenos ocorridos na sociedade, os mesmos fenômenos poderiam ocorrer em sociedades diversas por caminhos distintos. Então, diferentes percursos históricos poderiam levar a culturas semelhantes, segundo Boas. Tá? E Boas também entendia que antes de estabelecer comparações, era necessário comprovar a comparabilidade dos dados analisados. Que este preceito propagado, essa premissa propagada pelos evolucionistas, e o Boas argumentava que ela não era facilmente comprovada. Era uma explicação que era dada de modo apressado para a realidade, em que se era observado que várias diferentes sociedades elas apresentavam hábitos semelhantes, se atribuía essa explicação de generalidade e que não seria correto, ok? Além disso, Franz Boas colocou como foco a investigação de como os processos, como ocorriam os estágios culturais, o desenvolvimento dos estágios culturais das populações. Boas também apontava limitações de influências geográficas sobre os fatores culturais, mostrando que em um mesmo território, ou seja, em um mesmo ambiente físico, nós poderíamos observar pessoas com culturas distintas. Então, que a premissa de que o ambiente físico ele significaria, o mesmo ambiente físico significaria culturas semelhantes, caía por terra. Que Boas ele apontava essa limitação na influência geográfica sobre os fatores culturais. Então, a cultura para Boas era formada com base em diferentes percursos históricos. Então, ele era um elemento explicativo da diversidade humana. O que explicava a diversidade da cultura humana seriam os diferentes percursos históricos em que essa sociedade passou. Então, se essa sociedade teve experiência de diversos percursos históricos, ela podia ter hábitos, ter costumes semelhantes a outras ou não.
Então isso não poderia ser a regra defendida pelos outros, que as sociedades, essa generalidade, que todos evoluíam no mesmo sentido. Boas também defendia que essa perspectiva propagada pela teoria da evolução dos evolucionistas, ela amarrava, ela impedia a análise dos fenômenos e uma compreensão por meio do método indutivo. Ela limitava, ela condensava, ela limitava as explicações sobre a antropologia meramente a... Portanto, Boas tinha uma visão negativa acerca do método comparativo e dessa teoria da perspectiva evolucionista, que ele entendia que limitava a construção de um processo indutivo da análise dos fenômenos coletivados. Então, Boas, ele entendia essa teoria, essa perspectiva evolucionista como um trampolim. É uma forma de se chegar inicial em que propiciava o surgimento de críticas, autocríticas, que dariam espaço ao surgimento de uma antropologia moderna, com marcos teóricos e novos métodos para a investigação, para o estudo do homem. Então, Franz Boas exerceu um grande papel nessa crítica e para o surgimento de um novo momento vivenciado pela antropologia, que seria a antropologia moderna, em que se é abandonado essa perspectiva evolucionista e esse método comparativo. Boas, na década de 30, ele refuta a ideia de diferenças biológicas, em termos diferentes raças. O que nós temos na sociedade seriam diferentes culturas. Tanto que na década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, a Unesco, diversos intelectuais, especialistas, a pedido da Unesco, eles se reuniram para formular a primeira declaração sobre a raça, para refutar ao ponto de vista de que existiam raças superiores ou inferiores, ou seja, aquela atribuição a características físicas, comportamentos sociais e atributos morais como inferiores. Então nós não teríamos diferentes raças, o que teríamos diferentes culturas, segundo a perspectiva de Franz Boas. Após a elaboração da primeira carta solicitada pela ONU sobre os direitos, declaração da raça, nós tivemos um autor, que é o Levi Strauss, que reforçou que cada cultura ela tinha o direito de permanecer surda. Ou seja, cada cultura teria o direito de se manter da forma que ela é. Então, ela se manter livre de influências externas. Então, cada cultura ela tinha o direito de permanecer como ela é, sem influência de outras culturas. Então, o antropólogo Levi Strauss, ele defende a legitimidade que têm os seres humanos de permanecerem reservados em relação ao outro, como forma de manterem suas estruturas culturais. Então, Levi Strauss, após a elaboração dessa carta sobre a raça, ele, em uma palestra, ele especificou esse direito inerente às pessoas de se defenderem contra influências externas que visassem modificar a sua cultura, que
as populações elas tinham direitos de permanecer na ignorância, por isso ele deu essa expressão, permanecer sus aos valores da outra, que eles permaneceriam na ignorância, atentos apenas aos seus valores, sem essa influência externa, sem que outras culturas, outras sociedades viessem a intervir e querer modificar a cultura, os hábitos, os costumes da sociedade. Então, a partir da segunda metade do século XX, começaram a surgir críticas contundentes à expansão do imperialismo europeu e à violência do processo colonizador. Se no século XIX nós verificamos aquela ideia de perspectiva evolucionista, no século XX nós temos essa crítica ao processo colonizador, a violência desse processo colonizador, desse imperialismo europeu e de que forma ele impactou, quais os efeitos dessa expansão do território para as populações nativas, as populações que sofreram essa interferência. Então, as consequências do colonialismo foram doenças, populações dizimadas, ambientes degradados. Além disso, antropólogos modernos passaram a suspeitar que essa empreitada civilização ocidental em uma expansão desmedida, que essa expansão para além mar, em que no primeiro momento eles defendiam que seriam de uma forma a contribuir, que seria de uma forma a levar essas sociedades, essas populações, permitir um desenvolvimento mais rápido dessas civilizações, eles não tinham nada de bons. O que eles, por meio de seus hábitos, estavam almejando eram extrair riquezas. Eles não importavam com essa população nativa. Trouxe doenças para essa população, dizimou determinadas populações, causou morte, degradação. Então, aquela perspectiva evolucionista que embasava essa expansão dos europeus, ela não era positiva. Então, esse processo colonizador só trouxe dano às populações. Então, no início do século XX, começam a surgir críticas de diversos pensadores a esse processo de colonização. E o cientista, como passava a ser visto no século XX? Passava a ser visto como alguém que vai em busca dos dados. Ele busca os dados, ele sai em busca dos dados e quando ele retorna, ele tem informações que possibilitam construir conhecimentos sólidos, não com base em achismo. Então, esse cientista, ele vai em loco, ele tem essa possibilidade de vivenciar e verificar essas hipóteses. Algo distinto do que nós verificamos nessa perspectiva evolucionista, em que não tínhamos um antropólogo, por exemplo, aproximando determinada civilização, observando por um determinado período de tempo, vivenciando esses hábitos, esses costumes, para depois chegar às suas conclusões. Ele fazia um pré-julgamento dessas civilizações. E é importante lembrar também que Franz Boas teve
em seus argumentos influenciados pelo período histórico em que ele viveu. A cultura. E na virada do século XX, floresce a ênfase na observação direta. Então, a produção do conhecimento por meio da observação direta. Ok? E para finalizar a nossa aula, nós temos o quê? Que observar que a antropologia moderna passa a significar uma ruptura entre o conhecimento abstrato ou especulativo e o conhecimento de campo. Então, a antropologia moderna, ela diferencia-se da perspectiva abordada anteriormente, porque a perspectiva evolucionista, ela tinha um conhecimento abstrato, ou seja, ela tinha um conhecimento baseado na especulação. Esses antropólogos, eles não tinham contato direto com essa população, eles não passavam um período observando essa população para chegar à sua conclusão. Enquanto nesse período da história compreendido com a antropologia moderna, se faz necessária a experiência de campo para a compreensão do outro. Eu agradeço a atenção de vocês, eu estou à disposição para dúvidas. Nós teremos a nossa primeira avaliação da disciplina no dia 1º de outubro. Vocês terão 48 horas para realizar essa prova e as nossas atividades estão disponíveis na área do aluno para realização até o dia 30 de setembro. E eu agradeço a disponibilidade de vocês, recomendo a leitura dos materiais de estudo e também que assistam os vídeos complementares disponibilizados pelo professor. Até logo!